Capítulo 25. Todos os anos, no primeiro sábado de junho, o Conde de Matigny promovia um baile de caridade em benefício do Hospital Infantil de Paris. Cada ingresso custava $1000 e a elite da sociedade voava do mundo inteiro para comparecer. O Château de Matigny, em Cap d'Antibes, era um dos lugares mais espetaculares da França. Os jardins cuidadosamente tratados eram magníficos. O castelo propriamente dito datava do século XV. Na noite da festa, o grande salão de baile e o pequeno salão ficavam repletos de convidados elegantemente vestidos e criados de libré, servindo copos de champanhe intermináveis. Imensas mesas de buffet eram armadas, exibindo uma variedade espantosa de hors d'oeuvre em travessas de prata georgiana. Tracy, deslumbrante num vestido branco de renda, os cabelos armados e presos por uma tiara de diamantes, estava dançando com o anfitrião, o Conde de Matigny, um viúvo de 60 e poucos anos, baixo e magro, com um rosto pálido e delicado. O baile de caridade que o conde oferece todos os anos em benefício do hospital infantil é uma fraude, disse Gunther Hertog a Tracy. 10% do dinheiro vão para as crianças e 90% ficam em seu bolso. Você é uma excelente dançarina, comentou o conde. Tracy sorriu. É por causa do meu parceiro. Como é possível que não nos tenhamos encontrado antes? Tenho vivido na América do Sul, explicou Tracy, e na selva, infelizmente. Mas por quê? Meu marido possui algumas minas no Brasil. Ah, e seu marido se encontra aqui esta noite? Não, infelizmente ele teve de ficar no Brasil para cuidar dos negócios. Azar para ele e sorte para mim. O braço do conde comprimiu mais firmemente a cintura de Tracy. Estou ansioso pela oportunidade de nos tornarmos amigos mais íntimos. E eu também, murmurou Tracy. Por cima do ombro do conde, Tracy avistou subitamente Jeff Stevens, bronzeado e parecendo absurdamente em perfeita forma física. Ele dançava com uma morena bonita e esguia num vestido de tafetá vermelho. Ela o agarrava possessivamente. Jeff divisou Tracy no mesmo momento e sorriu. O filho tem todos os motivos para sorrir, pensou Tracy sombriamente. Durante as 2 semanas anteriores, Tracy planejara meticulosamente 2 roubos. Entrara na primeira casa e abrira o cofre só para encontrá-lo vazio. Jeff Stevens estivera ali primeiro. Na segunda ocasião, Tracy avançava pelos jardins para a casa visada quando ouviu de repente um carro acelerar. Virou-se e vislumbrou Jeff a se afastar rapidamente. Ele tornara a batê-la. Era irritante. E agora ele está aqui na casa que planeja assaltar em seguida, pensou Tracy. Jeff e sua parceira se aproximaram, sempre dançando. Ele sorriu e disse, boa noite, conde. Conde de Matigny, retribuiu ao sorriso. Ah, Jeffrey, boa noite. Fico satisfeito que tenha podido vir. Eu não faltaria de jeito nenhum. Jeff indicou a mulher de aparência sensual em seus braços. Esta é a senhorita Wallace, o conde de Matigny. Enchanté, o conde indicou Tracy. Duquesa, posso apresentar-lhe a senhorita Wallace e o senhor Jeffrey Stevens, a duquesa de La Roça. As sobrancelhas de Jeff se altearam inquisitivas. Perdão, mas não entendi direito o nome. De La Roça, disse Tracy calmamente. De La Roça, de La Roça. Jeff observava Tracy atentamente. O nome me parece familiar, mas é claro. Conheço seu marido. Ele também está aqui?
Ele ficou no Brasil. Tracy descobriu que estava rangendo os dentes. Jeff sorriu. Ah, uma pena. Costumávamos caçar juntos. Antes dele sofrer o acidente, é claro. Acidente? Repetiu o conde. Isso mesmo. O tom de Jeff era pesaroso. A arma disparou e a bala atingiu-o numa área muito sensível. Uma dessas coisas estúpidas que acontecem. Ele virou-se para Tracy e acrescentou: há alguma esperança de que ele volte a ser normal? Tracy disse sem qualquer inflexão na voz: tenho certeza de que algum dia ele será tão normal como você, Sr. Stevens. Isso é ótimo. Pode lhe transmitir meus respeitos quando falar com ele, duquesa? A música parou. O conde de Matigny pediu desculpas a Tracy. Se me dá licença, minha cara, tenho alguns deveres de anfitrião a cumprir. Ele apertou-lhe a mão. Não se esqueça de que está sentada à minha mesa. Enquanto o conde se afastava, Jeff disse à sua companheira: Anjo, você não trouxe alguma aspirina em sua bolsa? Poderia ir buscar para mim? Estou com uma terrível dor de cabeça. Oh, meu pobre querido! Havia uma expressão de adoração nos olhos da mulher. Já vou buscar, amor. Tracy observou-a deslizar pelo salão. Não tem medo de que ela o deixe diabético? Ela é um doce, não é mesmo? E como tem passado ultimamente, duquesa? Tracy sorriu em benefício dos que se encontravam ao redor. Isso não é da sua conta, não é mesmo? Mas claro que é. Na verdade, é da minha conta oferecer-lhe um conselho amigável. Não tente roubar este castelo. Por quê? Você está planejando fazê-lo primeiro? Jeff pegou Tracy pelo braço e levou-a para um lugar deserto perto do piano, onde um rapaz de olhos escuros estava comoventemente massacrando melodias americanas. Somente Tracy podia ouvir a voz do Jeff por cima da música. Para ser franco, eu estava mesmo planejando fazer uma coisinha, mas tornou-se perigoso demais, é mesmo? Tracy estava começando a gostar da conversa. Era um alívio ser ela própria, parar de representar. Os gregos tinham a palavra certa para isso, pensou Tracy. Hipócrita. Era da palavra grega para ator. Preste atenção, Tracy. O tom de Jeff era sério. Não tente nada. Em primeiro lugar, você não conseguiria escapar com vida da propriedade. Há um cão de guarda assassino solto esta noite. Subitamente, Tracy escutava com toda atenção. Jeff estava mesmo planejando roubar o castelo. Todas as janelas e portas estão armadas. O alarme se liga diretamente à delegacia de polícia. E mesmo que você conseguisse entrar, todo o local se encontra cruzado por raios infravermelhos invisíveis. Sei de tudo isso. Tracy ainda se achava um pouco presunçosa. Então deve saber também que os raios infravermelhos não soam o alarme quando entra, mas sim quando sai. Sente a mudança de calor. Não há qualquer possibilidade de atravessá-los sem desencadear o alarme. Ela não sabia disso. Como Jeff descobrira? Por que está me contando tudo isso? Ele sorriu e Tracy pensou que Jeff nunca parecera tão atraente. Para ser franco, duquesa, não quero que seja apanhada. Gosto de tê-la por perto. Você e eu poderíamos nos tornar bons amigos, Tracy. Está enganado. Ela avistou a companheira de Jeff se aproximar apressadamente. Lá vem a senhorita Diabetes. Divirta-se. Enquanto se afastava, Tracy ouviu a companheira de Jeff dizer: trouxe também um copo de champanhe para você poder tomar a aspirina, meu pobre querido. O jantar foi suntuoso. Cada prato era acompanhado pelo vinho apropriado, impecavelmente servido por lacaios de luvas brancas. O primeiro prato foi aspargos naturais, seguindo-se um consumê com delicados cogumelos. Depois veio um lombo de ovelha com legumes frescos da horta do conde. Uma salada de endívia foi o prato seguinte. A sobremesa foi um sorvete num épernay de prata, acompanhado por petit fours,
Café e conhaque vieram por último. Charutos foram oferecidos aos homens, enquanto as mulheres recebiam perfume Joy num frasco de cristal bacará. Depois do jantar, o conde de Matigny virou-se para Tracy e disse: comentou que estava interessado em ver alguns dos meus quadros. Não quer dar uma olhada agora? Eu adoraria. A galeria de quadros, em um autêntico museu, com mestres italianos, impressionistas franceses e Picassos. O salão comprido resplandecia com as cores e formas fascinantes pintadas por imortais. Havia Monets, Renoirs, Canaletos, Guardes e Obemas. Havia um refinado Memphis e um Rubens, além de um Tiziano. Uma parede estava quase que completamente coberta por Cézanne. Não havia a menor possibilidade de calcular o valor daquela coleção. Tracy ficou contemplando os quadros por um longo tempo, saboreando sua beleza. Espero que estes quadros estejam bem guardados. O conde sorriu. Ladrões tentaram se apossar de meus tesouros em 3 ocasiões. Um foi morto por meu cachorro. O segundo ficou mutilado e o terceiro está cumprindo uma pena de prisão perpétua. O castelo é uma fortaleza invulnerável, duquesa. Fico aliviada em saber disso, conde. Houve um súbito clarão lá fora. Os fogos de artifício estão começando, disse o conde. Acho que você vai gostar. Ele pegou a mão macia de Tracy em sua mão ressequida e áspera, saindo da galeria. Partirei para Deauville pela manhã. Tenho ali uma vila à beira do mar e convidei alguns amigos para o fim de semana. Creio que iria gostar. Tenho certeza de que gostaria, declarou Tracy, pesarosa. Mas, infelizmente, meu marido começa a ficar impaciente. Insiste que eu volte o mais depressa possível. Os fogos de artifício se prolongaram por quase 1 hora. Tracy aproveitou a distração para fazer um reconhecimento da casa. Era verdade o que Jeff dissera. As chances contra um roubo bem-sucedido eram formidáveis, mas justamente por esse motivo, Tracy achou que o desafio era irresistível. Sabia que lá em cima, no quarto do conde, havia joias no valor de $2 milhões, além de meia dúzia de obras-primas, incluindo um Leonardo. O castelo é uma autêntica casa de tesouros, dissera-lhe Gunther Hertog, mas também é guardado como tal. Não faça nada, se não tiver um plano infalível. Pois tenho um plano, pensou Tracy. Se é ou não infalível, só saberei amanhã. A noite seguinte estava fria e nublada. Os muros altos em torno do castelo pareciam sombrios e ameaçadores, quando Tracy parou nas sombras vestindo um macacão preto, sapatos de sola de borracha e luvas pretas e flexíveis de pelica, carregando uma bolsa no ombro. Por um momento descuidado, a mente de Tracy foi dominada pela recordação dos muros da penitenciária. Um tremor involuntário percorreu-lhe o corpo. Ela encostara o furgão alugado no muro de pedra nos fundos da propriedade. Do outro lado do muro veio um rosnado baixo e furioso, que se desenvolveu em latidos frenéticos, enquanto o cão saltava pelo ar, tentando atacar. Tracy visualizou o corpo pesado e poderoso do Doberman, seus dentes mortíferos. Ela disse baixinho para alguém no furgão: "Agora!" Um homem franzino de meia idade, com uma mochila nas costas, saiu do furgão puxando uma fêmea Doberman. A cadela estava no cio, e o tom dos latidos no outro lado do muro mudou subitamente para um ganido excitado. Tracy ajudou a levantar a cadela para o alto do furgão, que tinha quase a mesma altura do muro. 1, 2, 3, sussurrou ela. Os dois empurraram a cadela por cima do muro para o interior da propriedade. Houve 2 latidos bruscos, o barulho de um cachorro a farejar, depois o som dos animais correndo para longe. Houve silêncio em seguida. Tracy virou-se para o seu cúmplice. "Vamos embora." O homem, Jean-Louis, acenou com a cabeça. Tracy o encontrara em Antibes. Era um ladrão que passara a maior parte de sua vida na prisão.
Jean-Louis não era muito inteligente, mas se destacava como um gênio em fechaduras e alarmes, perfeito para aquele trabalho. Tracy passou do teto do furgão para o alto do muro. Desenrolou uma escada de corda e prendeu-a na beira do muro. Os dois desceram para a relva lá embaixo. A propriedade estava muito diferente de sua aparência na noite anterior, quando se achava intensamente iluminada e povoada por convidados risonhos. Agora tudo era escuridão e desolação. Jean-Louis foi seguindo atrás de Tracy, apreensivo, atento à aproximação dos Dobermans. O castelo estava coberto por uma era de muitos séculos, subindo do chão ao telhado. Tracy experimentara discretamente a era na noite anterior. Agora a era aguentou o peso de seu corpo. Ela começou a subir, sempre esquadrinhando a propriedade por baixo. Não havia o menor sinal dos cachorros. Espero que eles fiquem ocupados por muito tempo, pensou Tracy. Quando chegou ao telhado, Tracy fez sinal para Jean-Louis e ficou esperando enquanto ele subia. À luz da lanterna de facho mínimo que Tracy acendeu, eles viram uma clarabóia de vidro, trancada seguramente por dentro. Enquanto Tracy observava, Jean-Louis meteu a mão na mochila em suas costas e tirou um pequeno cortador de vidro. Levou menos de 5 minutos para remover um pedaço do vidro. Tracy baixou os olhos e constatou que o caminho se achava bloqueado por uma teia de arame de fios de alarme. "Pode dar um jeito nisso, Jean?" sussurrou ela. "Je peux gérer ça. Não há problema." Ele meteu a mão no bolso e tirou um fio com 30 centímetros de comprimento, um grampo em cada ponta. Deslocando-se lentamente, determinou o início do fio do alarme. Desencapou-o e prendeu um grampo ali. Depois pegou um alicate e cortou o fio com todo cuidado. Tracy ficou tensa, esperando pelo som do alarme. Mas o silêncio persistiu. Jean-Louis levantou os olhos para ela e sorriu. "Voilà. Fini." Errado, pensou Tracy, está apenas começando. Eles usaram uma segunda escada de corda para descer pela boia. Até ali tudo bem. Haviam alcançado o sótão em segurança. Mas quando Tracy pensou no que haveria pela frente, seu coração começou a bater mais forte. Ela tirou de sua bolsa 2 óculos de proteção de lentes vermelhas, entregando um par a Jean-Louis. "Ponha isto." Ela imaginara uma maneira de distrair o Doberman, mas os alarmes infravermelhos haviam se mostrado um problema mais difícil de resolver. Jeff estava correto. A casa entrecruzada por fachos invisíveis. Tracy respirou fundo por várias vezes. Concentre sua energia, sua chi. Relaxe. Ela forçou a mente a uma lucidez total. Quando uma pessoa entra num facho, nada acontece. Mas, no instante em que sai do facho, o sensor detecta a diferença na temperatura e o alarme é desencadeado. Foi armado para soar antes do ladrão abrir o cofre, não lhe dando tempo para fazer qualquer coisa antes da chegada da polícia. E nisso, concluíra Tracy, estava a fraqueza do sistema. Ela precisava encontrar um meio para manter o alarme silencioso depois do cofre ser aberto. Encontrara a solução às 6:30 da manhã e sentira o excitamento familiar invadi-la. Agora ela pôs os óculos infravermelhos e no mesmo instante todo o sótão adquiria um clarão vermelho, fantasmagórico. Tracy avistou na frente da porta do sótão um facho de luz, que seria invisível sem os óculos. "Passe por baixo", ela avisou a Jean-Louis. "Tome todo o cuidado." Eles rastejaram por sob o facho. Foram para um corredor às escuras que levava ao quarto do conde de Matigny. Tracy acendeu a lanterna e seguiu na frente. Através dos óculos infravermelhos, ela divisou outro facho, este muito próximo ao chão. No limiar da porta do quarto, cautelosamente pulou por cima. Jean-Louis se encontrava logo atrás dela. Tracy passou a lanterna pelas paredes, lá estavam os quadros impressivos espantosos. "Prometa que me trará o Leonardo", dissera Gunther. "E também as joias, é claro." Tracy tirou o quadro da parede, virou-o e pôs no chão.
Removeu cuidadosamente a tela da moldura, enrolou-a e guardou na bolsa. Agora só restava o cofre, que ficava numa alcova com cortina, na outra extremidade do quarto. Tracy abriu a cortina. 4 fachos infravermelhos atravessavam a alcova, cruzando-se. Era impossível alcançar o cofre sem passar por um dos fachos. Jean-Louis olhou para os fachos consternado. Bom dia de merde. Não podemos passar por isso. Os fachos são muito rentes ao chão para se rastejar por baixo, ou muito altos para se pular por cima. Quero que faça exatamente o que eu mandar, Jean-Louis. Tracy se postou atrás dele e passou os braços por sua cintura. E agora ande comigo. Primeiro o pé esquerdo. Juntos eles deram um passo na direção dos fachos, depois outro. Jean-Louis balbuciou, alors. Vamos entrar neles, isso mesmo. Eles avançaram diretamente para o centro dos fachos, ao ponto em que convergiam. Tracy parou. E agora, Jean-Louis, quero que você preste toda atenção. Vá até o cofre. Mas os fachos... Não se preocupe, não haverá qualquer problema. Tracy torcia fervorosamente para estar certa. Hesitante, Jean-Louis afastou-se dos fachos infravermelhos. O silêncio não foi rompido. Ele virou a cabeça e fitou Tracy, os olhos enormes e assustados. Ela se colocou no meio dos fachos, o calor de seu corpo impedindo que os sensores soassem um alarme. Jean-Louis adiantou-se apressadamente para o cofre. Tracy permaneceu completamente imóvel, sabendo que o alarme soaria no instante em que se mexesse. Pelo canto dos olhos, ela podia ver Jean-Louis, retirando algumas ferramentas da mochila nas costas e começando a trabalhar imediatamente no cofre. Tracy continuou imóvel, respirando fundo, bem devagar. O tempo parou. Jean-Louis parecia estar demorando uma eternidade. A panturrilha da perna direita de Tracy começou a doer. Depois entrou em espasmos. Ela rangeu os dentes. Não se atrevia a fazer qualquer movimento. Quanto tempo? Sussurrou ela. Mais uns 10 ou 15 minutos. Parecia a Tracy que estava parada ali por toda a sua vida. Os músculos da perna esquerda começavam a ter cãibras. Achava-se imobilizada pelos fachos, congelada. Ouviu um estalido, o cofre estava aberto. Magnifique! Est la banque. Quer tudo? Indagou Jean-Louis. Nada de documentos, somente as joias. E todo o dinheiro que estiver aí será seu. Merci. Tracy ouviu Jean-Louis vasculhar o cofre e poucos momentos depois ele se aproximava dela. Formidable, disse ele. Mas como sairemos daqui sem romper os fachos? Não o faremos. Ele ficou aturdido. Como? Fique na minha frente, mas faça o que estou mandando. Em pânico, Jean-Louis avançou pelo facho. Tracy prendeu a respiração, nada aconteceu. Muito bem, agora bem devagar vamos recuar para fora da alcova. E depois? Os olhos de Jean-Louis pareciam enormes por trás dos óculos infravermelhos. E depois, meu amigo, sairemos correndo. Lentamente eles recuaram pelos fachos na direção da cortina onde começavam. Ao chegarem ali, Tracy respirou fundo. Ótimo. Quando eu disser agora, saímos pelo mesmo caminho por que entramos. Jean-Louis engoliu em seco e assentiu. Tracy podia sentir o corpo pequeno dele a tremer. Agora! Tracy virou-se e correu para a porta, Jean-Louis em seu encalço. No instante que se afastaram dos fachos, o alarme soou. O barulho era ensurdecedor, assustador. Tracy disparou para o sótão, subiu pela escada de corda com Jean-Louis logo atrás. Correram pelo telhado, desceram pela era, atravessaram os jardins para o ponto no muro em que a segunda escada de corda esperava. Momentos depois estavam em cima do furgão, no lado de fora da propriedade. Tracy sentou-se ao volante com Jean-Louis a seu lado. Enquanto o furgão descia por uma estradinha de terra secundária, Tracy avistou um sedã escuro estacionado sob algumas árvores. Por um instante, os faróis do furgão iluminaram o interior do carro. Jeff Stevens estava sentado ao volante. Ao seu lado, um enorme Doberman. Tracy riu alto e soprou-lhe um beijo.
o furgão logo se afastando a toda velocidade. À distância, soava o gemido das sirenes de carros da polícia se aproximando.